estamos em uma das 12 portas da cidade. Essa aqui é a Porta San Donato. E nós vamos atravessá-la, ou seja, vamos sair do centro histórico de Bolonha, mais uma vez, para mostrar a vocês um pouco daquele clima de bairro que vocês estão gostando de ver. Então vamos passear a sudeste de Bolonha, um bairro muito legal, particularmente é um dos meus preferidos, e da Elisa também. Então, a partir da Porta San Donato, nós chegamos aqui no bairro do Cyrenaica. Então essa parte aqui é uma intermediação entre o centro histórico e o bairro que nós vamos mostrar para vocês. Esse conjunto de edifícios é bem diferente aqui para o padrão do centro histórico de Bolonha, mas parece bem funcional, né, Elisa? Sim, eles são bem interessantes, até por conta dessa área aqui. Nós estamos fora da parte mais antiga da cidade, mas as pessoas têm uma certa estrutura aqui para viver, fazer suas coisas, e eu acredito que os apartamentos também sejam muito bons. Bom, mas essa é uma das caras do bairro. Agora nós vamos entrar propriamente na ânima do bairro, né? Que são edifícios um pouquinho mais antigos, mas não são edifícios medievais, como vocês estão acostumados a notar aqui em nossos vídeos aqui em Bolonha. São edifícios do começo do século passado. Então, para Bolonha não é muito velho, né, Elisa? Para os padrões italianos não são nada antigos. Mas são extremamente charmosos, como vocês vão notar. Então o nome do bairro remete aos tempos coloniais italianos, quando depois da Primeira Guerra Mundial, depois de uma guerra contra o Império Otomano, a Itália se apossou da Líbia. Em homenagem a essa conquista, aqui a cidade de Bolonha deu o nome de Cyrenaica a esse bairro. Além disso, nomeou todas as ruas com nomes de regiões, cidades da Líbia. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso foi esquecido, né? Apenas o nome do bairro se mantém até hoje, e os nomes das ruas foram trocados por nomes de soldados, partigiani, que lutaram contra o fascismo. Tem tudo a ver com a ânima do bairro, um bairro proletariado, que não é um bairro elitista, nada disso, é um bairro de mistura, né, de classes, de pessoas, de ideias. Tem algo bem interessante que é um registro de um morador muito ilustre aqui do bairro. Ele não mora mais aqui no bairro, mas ele ainda tem a casa de propriedade em sua família. Estamos falando de Francesco Guccini, um célebre cantor italiano, que não é conhecido internacionalmente porque o estilo de cantar dele é mais relacionado à própria Itália que questões políticas até. É um cantor de protesto, é um cantor à la Bob Dylan, vamos dizer assim. O estilo dele, né? Ele usa a voz dele para que a poesia se aflore ainda mais. Então eu gosto muito dele. E ele não mora mais aqui porque ele mora lá no Apenino, que nós mostramos para vocês outro dia, na parte toscana, mas atravessar uma rua já é a parte emiliana. Então ele mora nessa divisão entre Emília-Romanha e a Toscana, em uma casa que os avós dele moravam, uma casa toda de pedra, belíssimo. Quem sabe um dia a gente mostra lá. Infelizmente não posso colocar a música dele aqui, porque senão o YouTube vai cortar a gente. Mas na descrição do vídeo vamos deixar um link com o nome de uma música. E não só é o nome dessa música, como é o nome do álbum que foi lançado nos anos 1970. Eu gosto bastante desse álbum também. E vocês podem notar um italiano bem bolonhês, tá? Quando vocês escutarem essa música. Ele nasceu em Modena, mas ele passou a juventude dele aqui em Bolonha. Então ele tem essa ligação muito forte com a própria Emília-Romanha, né? É um artista que eu recomendo. Então vamos lá até a porta da casa dele, Elisa. Siamo arrivati. Olhem que beleza de edifício. Uma curiosidade também referente ao Guccini
é que ele mora nessa cidade aí nas montanhas, e a cidade conta com menos de 400 pessoas. Não estou falando 400 mil, são 400 pessoas. E ele tem uma história tão interessante, porque ele também é escritor, tá, pessoal? Hoje ele se dedica mais aos seus livros, né, a escrita. Inclusive ele é partidário, né, a sinistra italiana, a esquerda, né, politicamente, mas ele é muito respeitado também pela direita, porque a obra dele é tão significativa, tão interessante, que isso vai além de qualquer formação política. E tem a ver com o bairro, né? Aqui é um bairro que tem esse lado também, assim como Bolonha toda, né? É uma cidade mais de esquerda politicamente. Isso reflete também na ânima das pessoas. Então o nome daquela rua também é uma homenagem a um partidiano que lutou contra os fascistas na Segunda Guerra Mundial. Então esse bairro, como nós dissemos, ele é novo na história de Bolonha, porque ele foi urbanizado no começo do século passado, e o bairro começou do zero. Por isso ele é bem certinho, né? Bastante espaço também para os pedestres. E esse bairro foi assentado por cooperativas. Tem uma placa, né, dizendo que é a Sociedade Anônima Cooperativa que participou dessa construção das casas para os operários. Então aqui, Fabricato B, né? Então todas essas residências, a maioria das residências aqui, foram construídas por cooperativas. Além de supermercados de rede, é possível encontrar mercados de rua como esse com produtos locais. Parece que nós estamos em um local arqueológico? Pois é, mas estamos em um local que conta a própria história de Bolonha, pessoal. Então, durante algumas escavações, os arqueólogos encontraram aqui inúmeros objetos dos etruscos. Os etruscos, eles habitaram aqui muito tempo antes dos romanos chegarem aqui. São os moradores número 1 aqui, quem sabe, de Bolonha. Então, exatamente nesse local, nesse trecho, foram encontradas provas materiais que os etruscos passaram por aqui. Então aqui atrás de mim tem esse painel contando um pouco como seria, né, uma vila etrusca, uma edificação. E é muito interessante, né? Um villaggio que eles chamam aqui. E o legal é que aqui nós estamos em um cortile, ou seja, um pátio onde existem inúmeras residências aqui circundando essa área. Então eu imagino que deva ser incrível morar aqui. Você desce para tomar um café, ir ao mercado e tem toda essa história incrível dos etruscos. E tem um pequeno percurso expositivo, logicamente com algumas réplicas, mas que nos ajudam a tecer algum comentário. Esse grande vaso é uma ânfora funerária. Olhem que incrível! Ela data do ano 800 a.C. Ciao, buongiorno! Ciao! Vivete qui? Sì. Ah, e com'è vivere qui? Guardami in faccia, nonna, come fa nonna? Angelo! A casa! Angelo! Maya! Vieni Maya, vieni! Questa è la figlia di 10 anni. Maya, che è la gemella sta medicina. Hanno perso il papà, è una cosa. Gavioli c'è molto a Mantova, Gavioli. Mantovano? Mio bisnonno era Mantova. Perché dalle parti del nord, quelle parti lì. Então essa igreja é bem diferente, dedicada a Santa Maria del Suffragio. Isso aqui é um pouquinho do interno. É bem interessante. Tem uma relação com o bairro muito importante, além de áreas esportivas para as crianças. Aqui embaixo tem um cinema-teatro. Então são passados filmes, como representações teatrais, encontros aqui no bairro. Então tem essa relação bem importante. É bem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui embaixo seria aqui, ó.
nessa parte de baixo ali, não sei se dá pra ver, seria a parte desse teatro. Então é bem aproveitado. E aí, vocês estão gostando aqui do bairro? Nós gostamos muito desse local, exatamente pela confluência cultural que tem aqui, 2 passos do centro. O bairro também é bem servido pelo transporte público, inclusive pelo transporte ferroviário. Então só aqui no bairro tem 2 estações de trem. Então são 2 linhas importantes que passam aqui. Uma delas vai para Rimini e essa aqui vai para Budrio, que nós mostramos para vocês. Na verdade, a última estação é Porto Maggiore, mas é essa linha aqui, justamente essa aqui. Então, como vocês podem notar nesses vídeos que nós estamos fazendo aqui por alguns bairros de Bolonha, fizemos também em Modena e quem sabe faremos em outras cidades também. Cada bairro tem a sua particularidade, a sua identidade e muitas vezes é bem diferente até daquele clima do centro histórico dessas cidades. Então cada um tem o seu modo e vale a pena notar essas diferenças para formar a ideia de uma cidade, não apenas o seu centro histórico. Nós temos esse hábito quando nós ainda não morávamos aqui na Europa. Nós procurávamos conhecer os bairros mais afastados, pegávamos um ônibus, né, Elisa? Isso mesmo. O tram, o bonde, né, chamado aqui na Europa, íamos até a última linha. Já era um passeio pra gente e a gente conseguia entender melhor a ânima da cidade. Lógico, não é um bairro turístico, mas pode ser também, né? Para quem tem os olhares atentos, uma construção como essa não é de passar batido. E algo interessante também que se diga, esse bairro foi um bairro que nós circulamos bastante logo que nós chegamos aqui em Bolonha, porque a nossa primeira morada aqui, podemos dizer assim, foi muito próximo aqui desse bairro. Mas é um bairro muito agradável, que nós sempre percorremos aqui para dar uma voltinha, para apreciar toda essa maravilha, essa natureza. E algo que nós fazemos aqui é isso, assim, olha, quantas vezes a gente sai para fazer exercício, sei lá, eu nem digo exercício, uma caminhada, né, para alejar a cabeça. Não necessariamente a gente vai no parque fazer isso, uma área, né, que seria mais propícia, mas nós gostamos muito de caminhar pelos bairros, porque tem uma estrutura tão legal, né, que a gente pode caminhar com segurança e ver tantas coisas diferentes que a gente acha muito rico circular pelos bairros. Então não é porque nós estamos mostrando esses vídeos agora para vocês aqui dos bairros, na verdade isso não é uma novidade, né? A gente pensou, por que não, né, mostrar para os nossos inscritos também algo que a gente sempre costuma fazer, é uma atividade nossa. Pessoal, voltamos agora para o centro histórico de Bolonha e essa não é a mesma porta que nós saímos, essa é outra porta, essa aqui é a Porta San Vitale. Proximamente falaremos dela também. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esse vídeo. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, isso é muito importante para o nosso canal. Grazie mille!